Olá pessoal, boa noite. Vou pedir desculpa, a primeira coisa para vocês, que essas tecnologias acabam, eu jurei que eu não vou falar palavrão, elas acabam dificultando a nossa vida de vez em quando. Mas vamos lá, para quem não conseguiu me ver anteriormente, não conseguiu me escutar, eu sou Evandro Muslinger, eu trabalho há pelo menos 20 anos dentro do ramo automotivo, para quem não me conhece, e comecei do absoluto zero. Comecei lá separando arruelas. E a gente vem fazendo um trabalho diferente, através de um método que a gente utiliza dentro da nossa oficina. E é um método que vocês, com o passar do tempo, aí vocês vão ver que o negócio funciona e funciona mesmo. Mas não vamos nos enrolar. O que eu vim falar para vocês hoje? Hoje a nossa live é sobre defeitos colocados. E tem muitas pessoas que não sabem o que é defeitos colocados. E defeitos colocados é aquele defeito em que o reparador, a pessoa que está trabalhando no carro, gera um problema no carro que antes esse problema não tinha. E esse está sendo um grande problema dentro de muitas oficinas, e esse problema vai chegando constantemente dentro da nossa loja, e é um atrás do outro esses problemas, e eu poderia passar a noite aqui, a noite toda falando sobre eles. Eu vou citar aqui daqui a pouquinho uns 2 exemplos aí, que vocês vão ver, tem coisas às vezes sem nexo, às vezes pode ser até, vamos dizer, sem lógica, que ocorre dentro de oficinas, mas sim, ocorre. E é o que eu sempre falo, qual reparador você quer ser? Até onde você quer chegar? Parando um pouquinho com essa minha linha de pensamento, agora todo mundo está me escutando certinho, todo mundo está conseguindo me ver sem travar a imagem, acho que ficou melhor dessa forma, né? Eu vou dar uma olhada aqui no nosso computador, aqui, ver se vocês me respondem se está tudo certinho. Facilitaria a tua vida um pouco, né, Orla? Então vamos lá, galera, tá tudo certo, vocês que estão me assistindo estão conseguindo me ver sem travar a imagem. Não está faltando áudio, o áudio está perfeito. Me dê uma luz aí, gente. Temos par de joinha, então vamos dizer que está tudo certo. Vamos seguir o baile, como a galera diz por aí. Então vamos lá. Dentro da loja aqui a gente tem, como eu já comecei a falar para vocês, a gente tem visto tanta coisa errada. E eu vou dizer para vocês que boa parte dessas coisas erradas que chegam dentro da oficina chegam pela forma em que está sendo trabalhado, a forma que está se aplicando a mão de obra, está se aplicando a oficina, dentro da oficina, vamos dizer assim. E podemos dizer assim, às vezes, boa parte é culpa do reparador, às vezes é culpa de uma falta de estrutura da oficina onde se trabalha, mas o que acontece? Se você quer, vamos dizer, voar, levantar voo, decolar, e como tem um colega meu que sempre diz que foguete não tem marcha ré, se você quer entrar nesse barco, você precisa sim ser o melhor. E existem algumas técnicas que a gente utiliza para isso. Porque se a gente ficar parado no tempo, as coisas vão evoluindo e a gente não evolui. E o nosso mundo de hoje, eu sempre falo, o nosso cotidiano, os carros estão evoluindo de uma forma tão rápida que eu vou dizer que eles acompanham o mundo dos celulares. E você que já trabalha com carro sabe que é assim. Você que está começando nesse mundo, você vai ver que é exatamente assim. É tecnologia em cima de tecnologia. E você acha que isso é ruim? Deixa eu falar para você, não, isso não é ruim, isso é ótimo. Isso é ótimo porque abre portas para quem está começando do zero, abre portas para quem quer se especializar e quer ser o melhor. E isso automaticamente, para você que quer trabalhar da forma correta, vai mudar a tua forma de ganhar dinheiro. E é o que é mais interessante, acho que eu sempre falo que eu só levanto porque eu preciso de dinheiro, senão eu ficaria dormindo. E essa é a realidade de todo mundo. Acho que todo mundo levanta da cama porque tem a necessidade de ganhar dinheiro, levar sustento, levar, vamos dizer assim, entretenimento, diversão para dentro de casa, além de uma boa vida, vamos dizer assim. E sim, esse ramo de reparação consegue te trazer isso. E eu acho que o auge de qualquer pessoa que trabalha dentro do mundo de reparação automotiva, o sonho de quem começa, acho que é chegar ao ponto de ter a sua própria oficina. E eu vou dizer para você que isso não é impossível. Para tudo tem um tempo de maturação, e esse tempo de maturação às vezes não é tão longo quanto você imagina. E o porquê que eu posso dizer isso? Porque lá quando eu comecei a trabalhar com carros, em 2006 eu montei a minha oficina. Então eu tinha só 17 anos e eu ainda era de menor, eu tinha 5 anos que eu comecei a trabalhar dentro de uma oficina, mas é o que eu sempre falo,
Isso depende de quanto tempo você está gastando em você mesmo, quanto tempo você está investindo no conhecimento que você quer levar para a sua vida. E o que eu sempre falo é que às vezes mais vale um conhecimento do que alguns bens materiais, porque conhecimento vai te trazer muitos bens materiais. Vamos lá. Defeitos colocados hoje. Defeitos colocados hoje, eu acho que, vamos dizer assim, a erva daninha dentro de uma oficina. Eu vou pedir novamente, tá tudo certo com áudio, tá tudo certo com vídeo. Acho que tá, né? Vou ser um pouquinho chato agora no começo, pelo fato de que, até nós alinhar isso aqui, mais uma vez eu peço desculpa, mas eu acho que vai dar tudo certo. Marco, boa noite, meu querido. Olha só, temos aqui o nosso amigo Marcos. Deu tudo certo, aguardando sinal de vídeo ao vivo, transmissão está aguardando um sinal. Tá, opa, voltou. Não, aí não cai, tudo certo, olha. Galera, assim ó, eu vou ser o mais espontâneo possível aqui, vou ser mais natural possível, porque eu acho que vai ser a forma mais rápida de vocês entenderem o que a gente está falando. Então, como eu estava falando, a erva daninha das oficinas hoje é o tal do defeito colocado. E aí às vezes vai um boi, às vezes vai uma boiada, às vezes vai a fazenda inteira, se você não cuidar a forma que você está trabalhando. Eu vou citar 2 exemplos e depois nós vamos entrar nessa captiva que eu vou ensinar algumas coisas bem interessantes para vocês. Primeiro exemplo aconteceu há uns 3 ou 4 meses atrás, que eu vou citar. São algumas coisas bem lógicas que não podem acontecer. Chegou um Vectra aqui na minha loja, câmbio automático, câmbio AW4050. Para algumas pessoas, eu falando disso, às vezes estou falando grego. Mas é o câmbio que equipa o Vectra 2008 em diante. E é o que eu sempre falo, o mundo automotivo, ele é baseado em elétrica nesses dias de hoje. E esse câmbio chegou para mim aqui com um defeito que já veio de outra oficina. A cliente, ela reclamava de que o carro não engatava a 4ª marcha. Tá? Aí levou numa certa oficina, o reparador tirou o câmbio, o carro passou 4 meses, mais ou menos, dentro dessa oficina. O cara desmontou o câmbio, o cara fez algumas reparações, trocou várias peças, ela precisava do carro, ele entregava o carro para ela, o carro voltava. O tempo que ela mais permaneceu com o carro foi 2 dias, o carro voltava com o mesmo problema. E o que acontece? Esse carro, quando chegou até mim, ele não tinha só o problema de não engatar a 4ª marcha. Ele não engatava a 4ª marcha, não engatava a marcha ré e ele patinava todos os discos de composite do câmbio. E aí começa um dos defeitos colocados que eu falo. O carro só tinha um defeito, ele não engatava a 4ª marcha. E a partir do momento em que o rapaz mexeu no câmbio, trabalhou no câmbio, o carro chegou para mim aqui com 3, 4, até 5 defeitos, vamos dizer assim. Porque quando eu desmontei o câmbio, o retrabalho ele é muito maior. O retrabalho, por que eu digo? Porque se esse câmbio tivesse chegado para mim, que não estivesse engatando a 4ª marcha, eu já saberia onde mexer no câmbio. A gente já iria reto lá naquele câmbio, lá a gente já sabia que provavelmente estava com uma solenoide com problema ou estava com uma perda de pressão no pacote da 4ª marcha. E devido a fuçarem no câmbio inteiro, nós tivemos que fazer o seguinte: baixar o câmbio do Vectra e fazer um pente fino inteiro naquele câmbio. Deixa eu contar o que eu encontrei dentro daquele câmbio. Vamos lá. As juntas. Ele utilizou um jogo de junta lá, as juntas não estavam mais vedando porque ele desmontou e montou o câmbio pelo menos 3 ou 4 vezes, segundo o que ela me relatou. Então as juntas que ele utilizou, que ele comprou um kit de juntas, já não servia mais. O pacote de marchas lá da marcha ré, que antes não tinha problema nenhum, já estava queimado. E o pior de todos, o corpo de válvulas, que para quem não conhece, o corpo de válvulas é o que faz o gerenciamento do câmbio, é ele que vai mandar a pressão hidráulica para os pacotes de embreagem. Ele teve a capacidade de simplesmente calçar uma válvula de pressão para que a válvula tivesse mais pressão, tentando fazer com que a 4ª marcha engatasse. Isso é um exemplo de defeito colocado. Eu vou bater numa tecla aqui que você vai entender. Chega um certo ponto que quando a pessoa não tem conhecimento técnico, ela entra em desespero. Ela entra em desespero, ela tenta fazer testes que não se pode fazer, ela tenta fazer adaptações que não se faz, e aí, desculpa, mas eu vou ter que falar, acaba em merda. Isso não tem outro resultado, porque assim,
Quando você tem conhecimento técnico, você sabe o que você vai fazer. Ah, Evandro, mas se eu não tenho conhecimento técnico, não posso mexer? Não vou dizer que você não pode mexer, mas pelo menos estuda antes de desmontar. É o que acontece com nós aqui todo dia na oficina. Às vezes chega um exemplo, um modelo de câmbio, ou chega um motor, chega um vidro elétrico de um carro que a gente nunca desmontou, a gente nunca mexeu, por mais que a gente tenha um fluxo ótimo de carros dentro da minha loja, mas às vezes chega alguns carros que a gente não fez alguma reparação e a gente vai trabalhar pela primeira vez naquilo. É o que eu sempre comento às vezes com meus guris. Se não sabe, vai dar uma olhadinha, às vezes tem muita dica boa em YouTube, tem muita dica boa em vários canais, que às vezes facilita, às vezes só não desmontar um forro. Se você não desmontar de forma correta, você vai quebrar o forro. E aí por aí vai. É claro que em assuntos mais complexos, como nesse caso do Vectra, da nossa amiga lá, precisa ter mais conhecimento técnico para chegar e trabalhar nele. Mas são defeitos de alguém que se dizia um profissional de câmbio, que cobrou pelo serviço dela, porque ela veio aqui quase chorando para mim, dizendo assim, Evandro, eu vou ter que pagar para retirar o carro, porque ele disse que se eu não pagar, ele não me entrega. Eu disse, opa, quase falei o nome da cliente. Eu disse, então, abençoado do céu. Eu disse, não tem o que eu fazer, traz o carro que eu resolvo. E esse carro permaneceu aqui na loja por 15 dias, até nós achar todos os problemas colocados. Agora você entendeu o que é um problema colocado, né? Por um problema colocado por um profissional que não sabia trabalhar com aquele determinado câmbio. Daqui a pouco ele seja um baita profissional em outras áreas, mas naquele câmbio automático, naquele modelo, ele não sabia fazer e acabou fazendo coisas que não devia. Eu tenho um outro exemplo aqui, antes de eu começar nessa captiva, que é muito interessante. Essa mecatrônica, ela equipa o câmbio DQ200 dos Golf MK7 2014 em diante. Presta atenção, essa semana agora, acho que vai ser na terça ou na quarta, não sei qual que vai ser o dia, mas vai entrar o vídeo sobre isso aqui, ó. Eu fiz um vídeo explicativo que é bem interessante. Esses vídeos de câmbio aí é só para você ver que às vezes não é tudo aquele bicho de sete cabeças que você pensa que é trabalhar com determinadas coisas. Então essa semana, presta atenção, vai estar entrando lá, vai estar no ar aí, nas 3 plataformas, o vídeo sobre o DQ200. Terça ou quinta, Wailon? Terça ou domingo. Então terça ou domingo vai estar lá nas 3 plataformas, tanto Face, quanto Insta, quanto YouTube, vai estar esse vídeo disso aqui. E até vou, já que eu entrei aqui, vamos fazer um pequeno merchan. Você que ainda está assistindo nossa live, que ainda não curtiu nossas plataformas, então curta a nossa página do Facebook. Nós temos lá a nossa fanpage e o nosso perfil, e tem a nossa página. O nosso perfil nós vamos tirar dentro de alguns dias, nós só não tiramos ainda porque tem 5.000 pessoas lá e nós estamos redirecionando essas 5.000 pessoas para a nossa página. Mas o nosso perfil vai sair do ar dentro de alguns dias, então curte lá a nossa página. No Instagram você pode estar seguindo a gente lá, e no YouTube então se inscreve no nosso canal, que vai ter muita dica legal, fora o que já tem lá vai ter muita dica boa. Qual foi o problema? Às vezes vão ver eu aqui falhando a voz aí, não tá fácil, gente, eu falo demais e chega algumas horas que ela falha. Qual é o problema que chegou nessa DQ200 aqui e defeitão colocado? É alguma coisa, um negócio bem básico que foi um erro grotesco que acabou fazendo, posso dizer o que? O cara, o dono do carro, que gastar uma bagatela de quase R$5.000, tá? Essa é a placa eletrônica que comanda todo o sistema de mecatrônica. Aqui, vocês vão assistir esse vídeo nessa semana, vocês vão ver que vai ter o conjunto hidráulico parafusado aqui, que vai lá comandar as válvulas, as solenoides. É muito interessante esse vídeo, não perde. E vai estar comandando tudo. Porém, o que acontece? O cidadão que fez esse reparo nesse Golf, nesse MK7, ele foi lá, ele desmontou a mecatrônica para fazer o quê? Para ele trocar as vedações do conjunto hidráulico que estava perdendo pressão. E qual foi, vamos dizer, a cagada que foi feita aqui? Os parafusos que seguram essa placa, lá, deixa eu chegar mais perto aqui. Os parafusos que seguram essa placa lá fixada no conjunto hidráulico, elas têm um aperto de 800 gramas, tá? E o que aconteceu? Pra você ter uma base, quando eu fui desmontar isso aqui, a gente não conseguiu soltar os parafusos. No soltar, espanou 2 parafusos, de tanto aperto que foi colocado na placa. E automaticamente, a hora que foi apertada essa placa, gerou um problema interno dentro dela. Provavelmente trincou a placa eletrônica dentro dela. E aí o que acontecia?
eu desmontava, eu tirava essa placa do conjunto hidráulico, eu plugava o conector lá no carro e eu conseguia comunicar, conseguia entrar com o scanner, conseguia ver que ela estava funcionando. Quando eu apertava ela novamente no conjunto hidráulico, cortava a comunicação, já não entrava scanner, o carro já não dava mais a partida e ela perdia a comunicação. Interessante dessa placa aqui, o que acontece? Dentro dela está o code do carro, diferente de outros carros que o code alguns está no módulo de injeção, alguns carros o code ele está no painel, no Golf MK7 o code está dentro da placa do câmbio automático. Você viu só que interessante? Tem muitas pessoas que não sabiam disso. Então o câmbio ele recebe, é ele que vai liberar a partida do veículo, tá? Então, devido a apertar demais isso aqui, os caras conseguiram condenar o câmbio automático do Golf e a brincadeira não foi barato para consertar. Vamos lá, não vamos nos enrolar e vamos ao que interessa para nós, vamos falar do assunto da noite. Essa captiva aqui chegou para mim com o seguinte defeito: o carro não pegava em hipótese nenhuma. Eu preciso contar um pouquinho da história para você entender o que houve com ela. Esse carro, há mais ou menos 2 anos e meio atrás, ela teve problema de motor. O motor desse carro parou de funcionar, ia ser necessário fazer uma intervenção nele e fazer processo de retífica nele. Deu problema no virabrequim, deu problema nos pistões, ia ter que tirar o motor e fazer retífica. A mecânica tirou o motor, levou para a retífica, foi feita a retífica, montaram o motor, não funcionou, não entrou em funcionamento, tiraram o motor, levaram para a retífica, voltou, montaram o motor novamente no carro, não entrou em funcionamento, a mecânica pegou o carro, levou até na retífica. E lá na retífica o carro ficou por 2 anos. E o que acontece? Eu vou dizer que aqui ocorreu falta de conhecimento técnico, tá? E o que acusava esse carro, que esse carro não pegava? Quando ele chegou aqui para mim, depois de 2 anos, esse carro parado, tá? Para esse carro entrar dentro da oficina, a hora que chegou de guincho, nós lavamos o carro antes de entrar para dentro. Nós lavamos o carro porque não tinha condição de nós trabalhar no carro antes de lavar. Então, nós lavamos o carro antes de entrar, passamos o scanner, ele estava acusando para nós que estava fora de sincronismo. Só que já tinha sido mexido no sincronismo desse carro pelo menos 3, 4 vezes, entre mecânica, entre retífica, já tinham fuçado, já tinham feito de tudo um pouco. A história que eu peguei desse carro é que já tinham tirado o módulo de injeção, já tinha sido mandado para fora para tentar reconfigurar o módulo, já tinham tirado o chicote do carro, já tinham testado fiação, entre aspas, já tinham mexido em tudo que você possa imaginar. Então, quando esse carro chegou para mim aqui, primeira coisa, eu entrei com o scanner e o que ele acusou para mim? Que estava fora de sincronismo. E qual foi o procedimento que eu utilizei para descascar o abacaxi, vamos dizer assim, porque aqui o pepino era grande, já nem era mais pepino, já era abacaxi. Já tinha várias pessoas tentado mexer no carro, sem solução, sem jeito de dar solução, e aí começa a questão que eu comentei no começo. O profissional tenta de tudo, provavelmente da forma errada, e chega um momento que bate o desespero, já não sabe mais o que fazer. Cliente ligando pedindo carro, o cara já investiu um monte em cima do carro, o carro não funciona. E o problema, por que eu digo já investiu um monte em cima do carro? Para você que ainda não ingressou no ramo de reparação automotiva, às vezes acontece do que, eu acho que é tal peça, vai lá, compra a peça, bota no carro, não é aquilo. Aí já comprou a peça, quem vendeu não aceita a peça de volta porque já está usada, e aí isso começa a virar uma bola de neve. O negócio começa a ficar grande, a coisa começa a ficar feia. E é por isso que eu falei no começo, às vezes vão os bois, às vezes vão a boiada e de repente vai até a fazenda, dependendo ao ponto que algumas coisas podem chegar. Qual é o procedimento que eu utilizei para conseguir chegar num resultado, para conseguir achar o enigma da captiva e resolver ela? Como eu entrei com o scanner, a primeira coisa que ele acusava para mim, ele acusava que estava fora de sincronismo, tanto os comandos de admissão e escape, dos 2 comandos. Vamos lá, para quem não conhece a captiva, essa é uma 3.0 V6, então motor é em V, ela possui 4 comandos,
ela possui 4 polias de comando variável, ela possui, vamos lá, mais o que? Ela possui 4 solenoides que fazem o acionamento dessas polias de comando variável e possui 4 sensores que fazem a leitura dos comandos variáveis. E se as polias porventura não estiverem certas, se o sincronismo do motor não estiver certo, se qualquer coisa que acontecer entre meio do caminho não estiver certo, o motor não vai entrar em funcionamento. Só que assim, tem várias coisas que fazem acusar que o veículo está fora de sincronismo. Às vezes não é que o veículo está fora de sincronismo, às vezes um sensor com problema vai acusar isso, às vezes um problema de fiação vai acusar isso, às vezes até um módulo com defeito, como foi mandado consertar esse módulo, ver se o módulo estava certo, fazer reprogramação do módulo. Então um módulo com defeito também vai gerar daqui a pouco um defeito de scanner de sincronismo. E aí vai aquela questão que eu sempre digo. Qual é o principal componente no carro hoje? Para quem já me segue há algum tempo, para quem já assiste meus vídeos, vai saber responder isso de primeiro. A primeira coisa, a principal coisa para que um carro funcione é o sistema elétrico. Porque esse motor aqui ele é gerenciado eletronicamente. Tem um módulo de injeção que vai gerenciar todos os bicos, vai gerenciar as centelhas, que é a faísca das bobinas. E se algo não estiver certo, ele não vai entrar em funcionamento. Os caras já tinham feito de tudo. O sincronismo desse carro aqui já tinha sido conferido várias vezes. Então qual foi o primeiro procedimento? Como eles já tinham mexido em chicote, eu precisava fazer o quê? Saber se a posição dos conectores, das principais, dos sensores vitais do carro estavam na posição certa. Então o primeiro passo que eu utilizei aqui foi pegar um esquema elétrico. Tá? Até deixa eu já fazer um merchan aqui, quarta-feira que vem, eu vou estar ensinando para vocês, é claro que numa live eu não consigo passar tudo, mas na quarta-feira que vem eu vou estar ensinando o que para vocês? Eu vou estar ensinando vocês a fazer leitura de esquema elétrico, muito interessante. E é um grande diferencial para você que sabe fazer leitura de esquema elétrico. Então eu vou estar ensinando, quero ver mais ou menos 1 hora, que é mais ou menos o tempo da nossa live, se eu consigo passar bastante coisa para vocês. Mas então não perde quarta-feira que vem. Vamos falar sobre esquemas elétricos, como fazer leitura de esquema elétrico. Vamos dar uma olhada aqui. Eu tenho o esquema elétrico dessa captiva. Vamos puxar aqui a imagem para cá. Então, nós trabalhamos, para você trabalhar com esquemas elétricos, nem sempre você consegue um esquema de graça. Alguns carros mais populares, você consegue sim pesquisar lá no Google, lá, consegue várias coisas de esquemas elétricos de graça. Mas alguns carros em específico, vamos pegar, digamos, essa Captiva 3.0 V6, um carro foi feito para rodar, digamos, lá nos Estados Unidos, um carro bem americano, né? Você não acha isso aqui de graça em qualquer lugar, você não acha, às vezes, um diagrama elétrico em qualquer lugar. Então, nós trabalhamos com, vamos falar nome, hoje eu trabalho com a Simplo, tá? E dentro aqui eu tenho todos os esquemas elétricos de qualquer carro, dentro tanto da parte elétrica quanto da parte de injeção, como localização de componentes. Isso aqui facilita muito a vida do reparador automotivo. E para quem vai abraçar, vamos dizer, muito pepino, não tem como você trabalhar sem isso aqui. Não tem como você ficar longe disso aqui e você não saber fazer a leitura disso aqui. A porta de entrada para um bom reparador é elétrica. A porta de entrada para você que quer ganhar dinheiro é isso aqui. Porque o motor não adianta, é o caso daqui, ó, a mecânica desmontou o motor, levou para a retífica fez todo o motor. E por que eles não desvendaram o mistério do carro não entrar em funcionamento? Quase 2 anos e meio o carro parado sem funcionar. Como é que nós desvendamos? Primeira coisa, o que eu fiz? Com o esquema elétrico, aqui eu tenho todos os componentes de injeção dentro desse esquema elétrico. E ele vai dar para mim a pinagem dos fios que saem lá da central do módulo de injeção e que está chegando lá nas válvulas injetoras. Então vamos dizer lá, a válvula injetora 1, ela trabalha com o fio marrom e marrom com branco e saem do conector C da central do pino 52 e do pino 72. Eu falando agora que isso para você hoje pode parecer um bicho de 7 cabeças, mas quarta-feira você vai entender como isso aqui funciona. Então o que eu fiz? O primeiro procedimento foi conferir todos os sensores
e atuadores, os bicos injetores, sensor de posição de virabrequim, sensor de posição dos comandos, se tudo estava ligado de forma correta. Porque como foi mexido em chicote, como foi desmontado o chicote para conferir fiação, isso aqui parecia, vamos dizer, um ninho de gato. Estava tudo embaralhado, tinha fio cortado, tinha chicote mal feito, tinha... Então nós começamos por aqui. Quando nós aferimos o chicote e vimos que o chicote estava certo, nós já descobrimos que o problema não estava na parte elétrica. Poderia ser algum sensor com problema. O segundo passo que eu fiz foi o quê? Inverter os sensores de posição, como os 4 sensores dos comandos variáveis que estava acusando no scanner para mim são iguais. O que eu fiz? Eu inverti os 4 sensores dos comandos para ver se ia voltar a funcionar ou não. E não voltou a funcionar, o carro não entrou em funcionamento. Qual foi o próximo procedimento? Nesse momento eu percebi que nós precisávamos fazer uma intervenção para conferir o sincronismo desse motor. Daqui a pouco, ele já tinha mexido 3, 4 vezes lá em relação a sincronismo e tal, daqui a pouco eu ia perder tempo, mas eu precisava conferir isso. Ainda mais precisava conferir o sincronismo dele. E quando nós chegamos no sincronismo, o sincronismo em si estava correto. Nós percebemos que tinha algo mais de errado. Lembra quando eu comentei com vocês antes que o problema é quando bate o desespero? Chegou um ponto que você já fez de tudo, você já tentou de tudo e por falta de uma literatura técnica, por falta de você saber fazer a leitura de um scanner, de uma literatura técnica, você acaba trocando os pés pelas mãos, tentando fazer algo e isso às vezes dói no bolso, dói numa reputação, às vezes dói em tudo. O que nós encontramos ao desmontar? Aqui as polias de comando variável, não sei se vai conseguir enxergar aí, eu vou tentar andar mais perto aqui. Vamos lá, estão vendo um furinho aqui? Nessa outra, tá vendo 2 furinhos, um do lado de cá, um do lado de cá? Então foi tentado fazer o quê? Opa, deu uma travadinha, voltou. Foi tentado travar as polias de comando variável para ver se o motor entrava em funcionamento. Essas polias existem um reparo, às vezes ela entra sujeira dentro dela. Quando o motor está muito carbonizado, acontece de entrar carbonização dentro dela e ela não circula mais óleo. Várias vezes é sim passível de ser desmontada, daqui a pouco fazer uma limpeza, montar de volta, ela volta a funcionar. Porque é um sistema bem mecânico. A polia de comando variável ela é bem mecânica. O que acontece? Quando entra pressão de óleo dentro dela, ou ela vai estar adiantando ou atrasando o ponto. Com mais pressão adianta, com menos pressão atrasa e por aí vai. Cada sistema trabalha de uma forma. E aqui provavelmente alguém entrou em desespero. Só que assim, esse carro já estava 2 anos e meio parado. E sistema de injeção direta que equipa esse carro aqui, ele não aceita ficar 2 anos e meio parado. O que nós fizemos? Trocamos as 4 polias de comando variável, conferimos a corrente, porque a corrente nesses casos aqui, esse carro não utiliza correia dentada, tá? Para quem ainda não conhece muito do assunto, existem duas formas de interligar o sincronismo de um carro, ligar as polias. Ou ele é feito através de correia dentada, ou ele é feito através de corrente. Uma corrente, vamos dizer, parecida com uma corrente de moto, para quem não conhece. E essa corrente, quando ela é corrente, ela também possui desgaste. Ela chega um momento que ela começa a esticar os elos e ela fica, digamos, um tamanho maior que o tamanho que ela foi fabricada e também foge do sincronismo do motor. O que nós fizemos? Nós pedimos um jogo de corrente condicional da autopeça, colocamos em cima das correntes, percebemos que as correntes estavam perfeitas. O problema sim estava simplesmente nas polias de comando variável, que por sinal são só 4, como eu comentei com vocês. E as 4, com o mesmo detalhe, as 4 feitas a mesma adaptação, tentado resolver da forma que não funciona. Então aqui nós tínhamos, primeira coisa para resolver, 4 polias de comando variável, que custa uma bagatela aí. Quem tiver tempo depois, dá uma pesquisada lá no Mercado Livre, polia de comando variável da Captiva 3.0 V6, você não vai encontrar por menos de 3.800, 4.000 reais. Então isso aí vamos dizer custo.
E aí, pelo fato dela ficar parada, injeção direta não aceita isso. O que aconteceu com os bicos injetores, os bicos de alta? Eles trancaram, 2 trancados abertos, 1 trancado fechado e os outros 3 totalmente fora de equalização. O que seria equalização? Quando o bico injetor ele injeta combustível para dentro do carro, ele tem que injetar na quantidade correta. Nesse carro aqui, no teste que a gente faz, ele teria que dar, se não estou enganado, acho que era 98 ml de injeção. Então tinha bico lá com 110, tinha bico com 30 ml, então totalmente desequalizados. E o bico de injeção direta, quando chega num ponto desse de trancar, segue essa dica. Não tenta limpar, não tenta destrancar, não tenta dar um tiro no teu pé. Porque o bico de injeção direta, para quem não conhece, ele trabalha com uma alta pressão. Geralmente ele trabalha aí com 100 bar de pressão para cima, tá? E se esse bico trancar aberto, simplesmente ele vai encher o pistão de gasolina em questão de 5 segundos, um exemplo. Às vezes nem isso. E se encher o pistão de gasolina, o que vai acontecer? Calço hidráulico vai entortar a biela, vai condenar o motor e ter que começar tudo do zero de novo. Então, com injeção direta, o bico deu problema, troca. Solução de bico de injeção direta quando está com problema trancado aberto, trancado fechado, troca-se. Não tenta achar chifre em cabeça de cavalo, ou como diz um colega meu, não tenta achar pelo em ovo, você não vai encontrar. E se encontrar, vai doer. Aqui então partiu para mais 6 bicos injetores. E as velas já não tinha mais condição de montagem, não tinha como montar, então resumiu no quê? 4 pulleys de comando variável, 6 bicos injetores e 6 velas. Quer ver o resultado desse serviço? Deixa eu mostrar para vocês. Acho que eu vou desfocar um pouquinho aí. Mas o resultado do serviço é esse. O veículo está funcionando. E por que o veículo está funcionando? Porque foi feito um teste de forma correta, foi feito um procedimento de teste, foi feito seguido um passo a passo de teste. Deixa eu só desligar o carro aqui para não fazer tanto barulho. Mas o carro está funcionando perfeito. O carro funcionou, o carro está pronto. Aí o carro ficou 2 anos e meio parado e o carro está pronto. Então assim, é rápido fazer esse procedimento que eu fiz aqui nesse carro? Não, não é rápido. Só que para você que está ingressando ou para você que está trabalhando na área, às vezes um procedimento desse aqui demorado é o que vai trazer daqui a pouco, vamos dizer assim, em 2, 3 dias que você trabalha no carro, que você ganharia num mês só testando um carro. E o porquê que eu digo isso? Porque vamos dizer que eu levei mais ou menos umas 12 a 14 horas de teste nesse carro aqui. Pelo menos uns 2 dias. Se você pegar essas 14 horas vezes o horário, o valor da hora da oficina, que nós cobramos hoje um teste elétrico e tal, entre 85 a 95 reais a hora, então daqui a pouco, só o teste desse carro aqui, chegar no resultado, saber o que era o problema, dá o salário de muita gente. Entendeu? Então, é por isso que, às vezes, você tem que fazer o procedimento correto, mas de forma íntegra. É claro que existem problemas que com 15 minutos com o esquema elétrico a gente resolve, mas aí que usa a integridade, entendeu? Se levou 15 minutos aos 15 minutos, é claro, você não vai cobrar daqui a pouco só 15 minutos do cliente, você vai cobrar, trabalhei, dá tanto o conserto, mas num caso desse aqui eu não tenho como cobrar, se for cobrar do cliente, não tem como cobrar a não ser por hora. Por quê? Porque é muito tempo trabalhado em cima do carro e com conhecimento técnico. Aí segue o que eu sempre falo, que às vezes eu bato na tecla do mecanismo. Você tem que entender como a coisa funciona. Você tem que entender quais são os passos. E quando você entende como as coisas funcionam, como o motor funciona, nesse caso aqui, esse motor aqui é fácil trabalhar com ele? Não, esse motor não é fácil trabalhar. Vamos dizer assim que de uma nota de 0 a 10 é um motor que nós temos que dar pelo menos uma nota 8 a 9 de dificuldade de trabalhar com ele. Por mais que seja um carro 2011, um carro de ano mais velho, mas a tecnologia que tem injetada dentro desse carro aqui, ó, é a tecnologia que chegou, vamos dizer assim, nos carros nacionais aqui, num carro lá 2017, 2018, porque é uma tecnologia que veio de fora, é um carro importado. Quem vai pesquisar alguma coisa sobre esse carro que vai ver que é um carro importado, não é um carro nacional. Então, é uma tecnologia que veio de fora para nós.
É difícil? Sim. É impossível? Não. Por isso que eu digo, é necessário sim fazer da forma correta, correr atrás do conhecimento técnico, que eu sempre falo, vai ganhar dinheiro quem tem hoje conhecimento técnico. E aonde você vai achar isso? Onde você... Evandro, eu quero chegar no ponto de poder resolver um problema como esse da captiva. Qual é o procedimento que eu vou seguir? Sempre falo, para você começar a trabalhar com carros, eu divido mais ou menos eu divido da seguinte forma, a reparação da linha automotiva. Eu divido ela em 3 partes. Eu divido ela em elétrica, eu divido ela em mecânica e eu divido ela em eletrônica. Por que eu divido ela nessas 3 partes? Porque a parte mecânica, ela segue sempre um mesmo processo de funcionamento. Os freios, vamos dizer que eles são 99% iguais. As suspensões, vamos dizer que elas são 90% iguais de todos os carros. Vai mudar a posição de uma peça aqui ou ali. O sistema de correia dentada, o sistema de corrente, o sistema de combustão do motor dentro do motor, é pouca diferença. O que vai ter diferença é uma injeção indireta para uma injeção indireta. Então as diferenças são poucas. O que vai mudar muito no sistema de um carro, sim, é o que envolve tecnologia para que o motor funcione. O mesmo motor ciclo Otto de um Fusquinha, que foi feito lá em 1930 alguma coisa, acho que é 1938, é a mesma forma que o motor dos carros de hoje em dia. Eles trabalham como? Com compressão interna. O motor está lá, joga gasolina para dentro, a faísca vem, joga a faísca, explode o combustível, empurra o pistão para baixo, gerando força, o pistão volta depois jogando fora a fumaça para o escape. É sempre igual. Muda o que? Muda como a tecnologia chegou. No motor com injeção direta, a gasolina não entra mais pelo coletor de admissão, ela vai direto lá na cabeça do pistão. São esses pequenos detalhes que mudam. Então, o que você tem que começar, é o que eu sempre falo, começa pela elétrica. Por que pela elétrica? Porque a elétrica está presente em todos os motores, em todos os carros, e é ela sim que vem evoluindo. Quando a gente fala de futuro, a gente fala de quê? Fala de carros elétricos, a gente não vai falar de carro a combustão. Isso por vários fatores, por questão petróleo, por questão poluição, por questão até de manutenção, vamos falar assim, porque os carros elétricos, ele vai ser uma manutenção, vou dizer, menor do que de um carro combustão. Porém, o que acontece? É uma manutenção muito mais cara. E quem que está pronto para chegar nessa manutenção? Um exemplo básico do que eu posso citar agora, chegou um Fusion agora há poucos dias dentro da minha loja, e esse Fusion, ele estava fazendo um Fusion híbrido, tá? Então, o que acontece? Ele possui 2 motores, um motor elétrico e um motor a combustão, porém o motor elétrico ele não estava tendo autonomia. Um carro híbrido desses, um Fusion híbrido desse, eu vou falar sobre a minha região, que tem bastante morro, tá? Ele é um carro que na cidade ele tem que fazer pelo menos esses seus 12 a 13 km por litro, o carro estava fazendo 7. E por que estava fazendo só 7 km por litro? Porque o motor a combustão estava trabalhando muito mais do que o motor elétrico. E como que funciona essa troca de motor elétrico a combustão? Até um assunto para uma futura live, de repente, mas eu vou dar uma pincelada. Quando você precisa de mais força, que o carro tenha torque, você acelera, ele vai automaticamente, é muito rápido, ele faz o motor a combustão a funcionar. Você aliviou o pé, o carro está andando de boa, está ali nos seus 60, 70, 80 km por hora, já atingiu a sua velocidade de cruzeiro, vamos dizer assim, ele desliga o motor a combustão e simplesmente anda com o motor elétrico, e esse motor elétrico, ele é, vamos dizer assim, tocado, um exemplo, é alimentado por baterias. E essas baterias, elas são carregadas por sistema de freio do carro, por sistema de alternador quando o motor da combustão está funcionando e tal. E o que é muito louco? Esse carro não tinha uma autonomia maior, por quê? Por uma configuração das baterias. O carro já tem aí 9 anos, porém um carro que vem muito pouco para dentro das oficinas, e o simples fato de a gente reconfigurar as baterias do carro, reconfigurar a bateria do sistema híbrido, o carro voltou a fazer média, está fazendo lá seus 12, 13 dentro da cidade. Eu falei para vocês, da minha cidade, que a cidade tem muito morro, se fosse uma cidade mais plana, faria mais média ainda, a autonomia seria maior. Então é por isso que eu falo, começa pela parte elétrica, e esse é o grande rumo aí que você tem para tomar. Galera, eu vou chamar mais uma vez a atenção para você não esquecer de curtir nossas páginas, tá?
Daqui a pouco tem pessoas novas que chegaram aí. Então não esquece de curtir nossas páginas, tanto a página do YouTube, lá você vai seguir a gente, vai estar também seguindo a gente na nossa página no Instagram e curta a nossa página do Facebook, tá? Vai ter muita informação legal, fora as que já tem. Como ela? É a página, presta bem atenção, não o nosso perfil. O perfil vai ser excluído dentro de poucos dias, a gente já está chamando toda essa galera para a página lá, porque a gente vai excluir a página e ficar só, desculpa, a gente vai excluir o perfil e ficar só com a página. Voltando um pouco para a Captiva, que ferramenta eu precisei para chegar nesse diagnóstico aqui? Evandro, se eu fosse fazer esse mesmo procedimento que você fez de testes nesse carro, se eu tivesse no teu lugar, o que eu precisaria ter em mãos para me conseguir chegar nesse diagnóstico que você chegou e resolver esse carro? Eu usei basicamente 3 ferramentas. Primeiramente, eu entrei com o scanner, tá? Para a gente saber o que estava acontecendo lá no módulo de injeção dela. Com leitura de scanner, dava para ver realmente que tinha alguma coisa fora, ou de chicote estava com problema, ou de sensor com problema, ou até mesmo fora de ponto. Só que como esse motor para desmontar, chegar lá na parte do ponto, aferir o ponto dele é muito demorado, é muito difícil, a gente começa, claro, pela parte mais fácil, a gente começa testando chicote, a gente começa testando alimentações, ver se quando estava dando partida estava vindo faísca nas bobinas. E aí qual foi o procedimento que eu usei? Passei scanner, não deu certo. O que o Evandro fez? Veio aqui, eu desmontei o coletor da admissão dela assim, tirei o coletor. Não é algo muito demorado, mas eu levei pelo menos aí uns 40 minutos, 1 hora. E eu tive acesso às bobinas e aos bicos injetores. A partir do momento que eu tive acesso às bobinas e bicos injetores, eu peguei aquele esquema elétrico que eu mostrei para vocês. Conferi conector por conector, se estavam na sua posição correta. Porque o que acontece? Como aqui o chicote já tinha sido mexido, poderia alterar a posição, digamos lá, o bico 3 colocar no bico 2, o bico 2 colocar no 3, e se estivesse fora de posição os conectores, automaticamente também acusaria essa questão de falha de sincronismo. E eu posso dizer porque isso aconteceu aqui dentro da loja, em um carro que a gente acabou se batendo um pouquinho, porque o carro também já chegou com o chicote tudo fuçado, e quando a gente montou o motor, a gente inverteu a posição dos conectores dos bicos injetores e acusava sincronismo. E aí para nós foi uma escola, porque a gente também se bateu um pouco aí, e a gente percebeu isso, que até nesse momento em que a gente não presenciou, que não aconteceu com a gente não sabia que isso poderia acontecer. E isso aconteceu aqui dentro da loja, só que a gente, como eu falei já para vocês, nós pegamos a literatura técnica do carro, nós pegamos o esquema elétrico e começamos a ver se tinha algo de errado primeiramente onde? Na parte elétrica. E aí que nós vimos que como o chicote já estava tudo fuçado, tinha essa possibilidade de inverter conectores. Então, primeiramente, eu conferi todos os conectores. Quando eu vi que todos estavam no lugar, o que eu fiz? No esquema elétrico da quarta-feira que eu vou mostrar para vocês, eu vou mostrar que ele mostra para a gente no esquema elétrico quais são as correntes que chegam tanto nos sensores, quanto nos atuadores, como em bobina, como em bico injetor. E aí foi o teste que comecei a fazer. A partir daí eu utilizei quem? Multímetro, e eu utilizei caneta de polaridade, tá? Esse carinha aqui. Ah, Evandro, eu tenho lâmpada de teste, posso usar? Nesse caso não. O porquê que eu digo que nesse caso não se utiliza lâmpada de teste? Lâmpada de teste é uma ferramenta ótima para quem trabalha com elétrica automotiva. Até tem um vídeo meu, eu falei quais são as principais ferramentas que você vai utilizar, e as 3 principais, e a lâmpada de teste está lá, uma ferramenta ótima, mas não para esse teste que a gente estava fazendo aqui. Quando você se trata de eletrônica, a lâmpada de teste, o que ela vai fazer? Ela pode estar gerando retorno, ou a amperagem que ela puxa seja maior do que o sistema fornece. Então, se nós pegarmos um sensor de TPS, que seria o sensor de posição de borboleta, a abertura do pedal ali, quando você acelera lá dentro, onde faz a entrada de ar, ele tem a abertura do TPS. Se a gente for com uma lâmpada de teste, tentar testar a alimentação no TPS, ele é com 5 volts, a gente estaria automaticamente queimando o módulo de injeção, tá? Então, para esse tipo de teste, a gente não utiliza a lâmpada de teste. Então, a gente utiliza quem? Caneta de polaridade e multímetro. E o que é muito legal disso aqui, eu já falei nesse videozinho ali, até nós estávamos num fusquinho no Itamarzinho ali, o que eu falei é o seguinte: nesse modelinho de caneta aqui, além dele nos dar a voltagem, se é positiva ou negativa que está chegando
na fiação, quando é corrente positiva ele já dá voltagem para nós, se está chegando lá 12 volts, ou se for um sensor, digamos um TPS, que trabalha com 5 volts, ele já vai dar voltagem que está chegando, então é uma ferramenta bem interessante. Então, nesse momento eu fiz o quê? Com o esquema elétrico eu conferi as principais ligações, se estava chegando energia. E o que é os principais sensores que eu falo? Existem alguns sensores e algumas coisas que são vitais para um carro funcionar. E nesse carro aqui, os sensores vitais e atuadores vitais que eu precisava testar era sensor de rotação, testei a alimentação dele, se estava chegando a alimentação, testei com o multímetro se ele estava gerando frequência, que ele é um sensor indutivo. Mais para frente eu vou ensinar para vocês o que é um sensor indutivo ou não. Então, no sensor indutivo, nós já testamos resistência, vimos que ele estava gerando frequência, então já descartamos o sensor. Fomos lá para as bobinas, ver se as bobinas estavam chegando corrente, elas estavam chegando corrente, descartamos as bobinas. Fui lá nos bicos, ainda estava com os bicos velhos que estavam jogando muito combustível para dentro. Primeira coisa que o motor não entrava em funcionamento era porque alguns bicos jogavam menos combustível e outros bicos jogavam demais, molhando as velas, não tinha como o carro entrar em funcionamento. Então foi uma série de fatores. E sim é possível diagnosticar com conhecimento técnico, só que às vezes, quando você vai falar para alguém, vamos dar uma olhada em multímetro, gente, vamos trabalhar com multímetro, os caras dizem, isso é loucura. A elétrica vai estar presente em todo carro que você botar o olho. E muito mais presente nos carros mais tecnológicos. É muito sensor para muita coisa. E você vai saber testar todos eles? De cabeça não, você precisa sim ter um apoio do material técnico. Então, mas não adianta ter material técnico se não souber fazer leitura desse material. Então, galera, nós vamos estar passando muito mais conteúdo para vocês. Essa live de hoje até vai ser um pouco mais curta que as demais, porque como a gente está só numa plataforma, já comentei no começo, nosso sistema deu um piti aí, que era para estar tanto em Insta, quanto no YouTube, quanto no Face, nós estamos só no Facebook, nós vamos agora replicar nas outras plataformas, mas a gente vai deixar um conteúdo menor para poder replicar lá. Então, a partir da semana que vem, vai ser um pouco mais comprido nossas lives, provavelmente. Por hoje eu vou agradecer a cada um de vocês, a galera que mandou mensagem aí, vamos ver quem que tá, Michael Meira, até para mandar um abraço, estava hoje aí com a gente. Mas quem que temos aqui tanto? Michael Meira, cheguei mais rápido que um curto-circuito. Parceiro pra caramba. Galera, assim, a gente tem muita dica que a gente acaba ajudando muitas pessoas. E às vezes as pessoas chamam a gente no WhatsApp pedindo dicas e a gente tenta fazer o máximo para ajudar. Eu peço desculpa se às vezes a gente não consegue responder na velocidade que você de repente esperaria, ou se às vezes a gente não conseguiu responder. E isso tem um porquê. A minha vida primeiro é muito louca, devido ao movimento da loja. Quem me conhece pessoalmente, tem um exemplo, o Maico aí, ele é prova disso, ele pode dizer que é pura da realidade, porque assim, nós temos um movimento em dias mais calmos, 8, 10, 12 carros, dias mais agitados, 15 carros dentro da loja passando. Isso entre serviços mais demorados, revisões, como serviços mais rápidos, chegar para trocar uma troca de óleo, uma troca de pastilha, e isso acaba consumindo muito nosso tempo. Eu automaticamente também sou pai de uma moça recém-nascida que também toma muito tempo, a questão da mecânica do conhecimento nos toma muito tempo. E às vezes eu peço desculpa não poder responder na velocidade daqui a pouco que você imaginaria que eu respondesse. Mas nós sim tentamos fazer o possível. Se de repente a gente demorar um pouco para responder vocês, chama de volta, galera, chama ali de novo, dá um ok que a gente tenta fazer o melhor para vocês. Fala aí, Wendel. O pessoal, se eles não acham melhor, será só fazer no Facebook, no Instagram, no YouTube? Viu? Deixa eu pedir assim para vocês, até o Alho me deu uma luz aqui. Em qual plataforma vocês acham melhor a gente transmitir nossas lives? Facebook, YouTube ou Instagram? Porque como nós tentamos largar nas três, provavelmente é a minha internet que tá dando uns piti aí, às vezes não deixa a gente fazer de tudo. Pode ser ela que não deixa fazer isso. Qual seria a melhor plataforma, vocês acham, aí pra gente estar transmitindo aí, conversando? Carlos, boa noite. Se eu fizer um curso de injeção eletrônica com pouco conhecimento em elétrica, valeria a pena? Quero fazer e ampliar meu conhecimento da parte elétrica do carro. Vamos lá. Nosso amigo Carlos
Weyand. Eu prefiro não falar para não falar errado, porque o meu sobrenome também é bem caipora de pronunciar, Munzlinger. E por ser alemão, muitas pessoas falam errado, por mim tô nem aí, mas vamos deixar só por Carlos. Então, Carlos, assim, não sei se você já tem um conhecimento na área, se já trabalha na área ou não, mas se você fazer o sistema elétrico antes da injeção eletrônica, fica mais fácil. Por quê? Porque o sistema elétrico do carro é quem vai alimentar a injeção eletrônica, é quem vai gerar pulsos para que ela funcione. E daqui a pouco, se você começar pela injeção eletrônica, o que vai estar acontecendo? Você vai precisar saber, opa, o que é uma resistência? E de repente você não vai saber o que é uma resistência. Você vai precisar daqui a pouco testar um pulso de tal coisa que vai chegar num módulo de injeção e você não vai saber como testa esse pulso. Então o que eu posso dizer para você, a elétrica em si, ela gerencia tanto o sistema mecânico como o sistema eletrônico. Começa pela elétrica, vai seguindo a gente que tem muita dica aí sobre elétrica aí. Eu não é a hora de fazer venda, mas sim a gente tem um método de ensino que você consegue aprender bem mais rápido. A gente sempre bate nessa tecla, quando a gente conhece algo, fica mais fácil, porque a gente não precisa decorar. Então, a ideia é o que? É conhecer como as coisas funcionam. Quando você conhece como determinada coisa funciona, ela, vamos dizer assim, ela vai entrar na tua cabeça de forma mais fácil, mais rápida, e você vai entender como aquela coisa funciona, sem ter que daqui a pouco, como é que eu testaria, como é que eu chegaria em tal resultado, como é que, não, ela funciona assim, é assim que eu tenho que testar. Então é um procedimento que é um método que a gente criou, é um método que eu utilizo dentro da loja, que automaticamente a gente consegue ter resultados mais rápidos, tá? Tanto de diagnóstico como de aprendizado. Então, eu acho que começa pela elétrica, tá? Começa pela elétrica, acho que você tem a forma mais rápida de você aprender aí. Ó, meu papo está por ali. Abraço, pai. Daqui a pouco tô aí, viu? Tô chegando por aí. Então, galera, um abraço para vocês. Eu agradeço a presença de cada um. Peço desculpa as travas que deu no nosso sistema e as nossas bugadas que deu, mas a gente vai estar tentando melhorar para quarta que vem. E não perde quarta que vem, como eu já falei, vou estar passando sobre leitura de esquemas elétricos. Tenha uma boa noite e um abraço no coração de cada um.